Neemias capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Diga, ardeu em ira. E se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então ele falou na presença de seus irmãos e do exército da Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Nós vamos permitir isso? Sacrificarão, acabarão num só dia a reconstrução do muro, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que eles edifiquem isso, ainda que eles construam um muro, contudo, vindo uma raposa vai derrubar facilmente o seu muro de pedra. Capeta puro, né? Aí Neemias faz oração: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. Senhor, ouça, o senhor está vendo que nós estamos sendo humilhados, desprezados, então que eles aqui recebam esse escárnio, esse desprezo. E não cubras a iniquidade deles, e não se risque diante de ti o pecado deles, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Diga, o coração do povo era um. Segura na mão do seu irmão e diga assim: nós precisamos ser um, como igreja, como família. Ninguém conquista dividido, separado. O coração do povo era um. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas, as rachaduras se começavam a tapar, ficaram irados. E ligaram-se entre si todos, se combinaram para virem guerrear contra Jerusalém e para nos desviar do nosso propósito, do nosso intento. O 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Até aí. Glória a Deus. Preste atenção. Domingo passado nós começamos sobre o livro de Neemias. Vocês lembram que, por causa da teimosia, dureza de coração do povo de Israel, Deus disse que se eles não andassem na presença dele, se eles não andassem em obediência, se eles não ouvissem os profetas e se posicionassem espiritualmente, se arrependessem dos seus pecados, todas as bênçãos de Deuteronômio, capítulo 28, que estavam sobre eles, iria reverter, e toda a maldição viria sobre eles por causa da desobediência. E isso aconteceu. Até que Deus permitiu que eles fossem destituídos como nação, a cidade queimada a fogo, os muros derrubados e queimados, e o povo levado para o cativeiro, que durou 70 anos. Isto é, mais de uma geração morreu. A geração que saiu de Israel morreu no Egito, e outros nasceram no Egito, na Babilônia. Caiu o reino da Babilônia, vem o reino de Ciro é o Império Medo-Persa, vem também Artaxerxes, vieram vários nesse período, e esse povo permaneceu escravo, cativo. E depois Deus levanta Ciro, depois da Babilônia, Deus levanta Ciro, que liberou, o Espírito de Deus moveu o coração dele, e ele liberou para quem quisesse voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Primeiro Deus liberou Ciro liberou para reconstruírem o templo, o altar, o sacrifício. Então ouça, a cidade foi dominada em 606 a.C.
Daniel, os amigos Sadraque, Mesaque, Abednego foram levados para a Babilônia, e os nobres do governo, os nobres da época, os melhores e mais sábios, estudantes e tal, foram levados cativos. Só ficou o povão, povo simples da terra. Em 586, uma grande leva de pessoas, incluindo Jeremias, foi deportado. Jeremias, o profeta, essa leva foi deportada para a Babilônia. Agora, o restante do povo. E depois de 70 anos, de 606 a 539 antes de Cristo, vem o decreto de Ciro, e Zorobabel é o primeiro líder que se levanta a partir do decreto de Ciro para levar o povo de volta. Então um grupo vai, porém outros já haviam se acostumados com a Babilônia, deixaram Jerusalém, deixaram a cidade da promessa e se aculturaram, passaram a ser gente simples, gente comum no meio do povo, praticando a religião pagã, tendo as suas práticas pecaminosas e tal. Em 457 a.C., aí foi a vez de Esdras ir com uma nova leva, um novo grupo de pessoas. Zorobabel foi para reconstruir o templo e não conseguiu terminar, e ficaram-se 50 anos sem conseguir terminar o templo e o local de adoração e de sacrifício. É nesse tempo que Deus levanta os profetas pós-exílio, que é Ageu, Zacarias, Malaquias. Toda vez que você lê esses 3 livros, você vai lembrar que eram profetas que Deus levantou depois do exílio, e eles falavam de reconstrução, chamando o povo à responsabilidade. E em 444 a.C., isto é, 142 anos depois da volta do povo, da primeira leva, Deus levanta Neemias, que decide ir para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Então, os livros do período pós-exílio são Neemias, Esther, ok? Ageu, Zacarias e Malaquias. Os profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aliás, Malaquias teve também uma atuação durante o ministério de Neemias, ok? Dito isto, vamos para frente. Ouça: quando nos dispomos a ser resposta de Deus, o diabo se levanta. Preste atenção. Por quê? A Bíblia diz que o ministério do diabo é matar, roubar e destruir. Ele não quer o seu bem, ele não quer a sua felicidade, ele não quer que as coisas vão bem na sua vida. Estava uma miséria, cidade queimada, uma cidade sem muro, era uma cidade que não era respeitada, era um povo que não era reconhecido. Os inimigos podiam entrar e sair a hora que quisessem, fazer o que quisessem fazer. As cidades do passado, elas eram cercadas de muralhas, de forma que aquilo trazia segurança, proteção, respeito e honra. E quando Neemias se dispõe a ir para lá, para reconstruir, quando ele chega aí e reúne, chama os homens para essa reconstrução dos muros, para devolver a vida e a dignidade ao povo, o diabo se levantou. O capeta foi lá e apareceu. Ele usou homens maus, ele usou pessoas. Nunca foi diferente. Hoje é da mesma forma. Toda vez que você vai fazer alguma coisa boa, o inimigo se levanta. Precisa entender isso. Nenhum processo de restauração acontece sem oposição. Seja restauração de vida financeira, seja restauração emocional, seja restauração da saúde, seja restauração familiar, qualquer projeto de restauração haverá embate. Por quê? Porque o inimigo não quer a felicidade de ninguém. Aí vão levantar homens de coração perverso, vai levantar inveja, vai levantar ciúmes, vai levantar tudo quanto é coisa. Então, o inimigo se prepara antes mesmo de começarmos a fazer a obra. No capítulo 2, versículo 10, diz assim: ouvindo Sambalate, Tobias, eles ficaram extremamente irritados porque alguém quisesse o bem dos filhos de Israel.
ficaram irritados, ficaram bravos, tomados de ira, porque eles queriam que aquele povo continuasse no opróbrio, continuasse na dor, continuasse sofrendo, continuasse sem dignidade, porque o diabo sabia que aquela cidade, aquele povo, aquela nação representava a Deus, porque foi o povo que Deus levantou sobre a terra. Só se olhar hoje, milhares de ataques já há 10 meses seguidos, o Irã, o Hezbollah, o Hamas, Houthis do Iêmen, o Líbano, são várias nações atacando o tempo todo a Israel e apregoando o fim daquele povo, e eles continuam de pé. Foi a mesma coisa que o diabo fez através de Hitler na Segunda Guerra Mundial, que mataram 6 milhões de judeus, e eles não acabaram. Inclusive esse nosso país começou com eles, os chamados cristãos novos, que eram judeus que foram obrigados a se batizar como católicos romanos e receberem novos nomes, e eles vieram para cá. Esse povo judeu foi espalhado pelo mundo, e a Bíblia garante a restauração deles. E quando em 1948 Israel foi declarado novamente como nação, que eles foram para lá, com poucos meses que eles estavam na sua terra, eles foram atacados por uma liga árabe, e Deus deu-lhes a vitória. Em 1973 não foi diferente, quando eles tomaram da Síria a Golã, as montanhas de Golã, e Deus deu vitória novamente, vai continuar. E é bom que você entenda uma coisa: Israel é o relógio de Deus para o mundo. O que acontece em Israel acontece no mundo. Entendam isso de uma vez por toda. Então, se é o relógio, Deus está chamando a atenção para a volta do Messias. É preciso se preparar para a volta de Jesus. E como seria? Disse Jesus: seria assim como você está hoje. Você não acredita, você não acha que é agora. Jesus falou nisso, que no tempo de Noé não foi diferente. Todo mundo continuou de boa, fazendo a sua vida, e ninguém estava nem aí, e Noé está lá construindo a arca, e o povo não estava nem aí para o que estava fazendo, e quando as águas desceram, aí é que o povo caiu em si, mas aí já era tarde. Só que agora, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores virá nos ares, com abrir e fechar de olhos. Dá uma piscada no seu olho aí. Se você não for, meu irmão, é o tempo assim da piscada de olho, você vai olhar de lado: cadê minha mulher? Só ficou a roupa. Então entenda uma coisa: nada é de graça, é assim a vida, tudo tem um preço, tudo é difícil, e é bom quando é difícil. O inimigo tenta nos desanimar, zombando da nossa intenção e desprezando o que iremos fazer. Quando eles ouviram, eles começaram a zoar. Capítulo 2, capítulo 4, que lemos, dizendo: se levantar aí esse muro, até uma raposa vai destruir. Então você precisa entender: os vencedores não são fracotes, os vencedores são pessoas fracas, mas que aprenderam a depender de Deus, e no poder de Deus se levantam com ousadia e com graça no poder de Deus, e marcham, e as lutas que enfrentam servem para eles se tornarem mais humildes e quebrantados na presença de Deus, e eles colocam a vida em ordem, e Deus lhes dá a vitória. É isso. O inimigo nos acusa de fraco e diz que a obra é grande demais para nós. Quantas vezes Deus te chama? Te chama para conquistar, para vencer, te chama para estudar, te chama para aprender uma profissão nova, te chama para abrir o seu grupo de pastoreio, te chama para um ministério. Aí imediatamente o inimigo joga na sua mente, você acha que é da sua cabeça: eu não consigo, estou fraco, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, ficou endemoniado, indignou-se muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: o que esses fracos judeus estão fazendo? Quantas vezes o diabo usa pessoas para te chamar de fraco, para dizer que você não consegue. Por isso tome cuidado na hora de falar de sonhos para as pessoas. Não é para todo mundo que a gente fala de sonho, porque senão você vai ouvir: você não consegue, isso é muito para você.
Então vem a zombaria. Quando alguém está querendo viver uma vida que agrada a Deus, ele vai ser motivo de zombaria. Muitas vezes, quando um jovem declara que sente o chamado de Deus para o ministério, para servir na igreja, na obra, no ministério da igreja, e os amigos vão rir dele. Muitas vezes, quando alguém está querendo voltar atrás, mudar os seus padrões de vida, deixar o pecado e se posicionar diante de Deus, ele vai sofrer perseguição. Sabe por que muitos jovens nas igrejas estão isolados pelos cantos e com poucos amigos? É porque estão querendo levar uma vida espiritual a sério. A palavra de ordem para você e para mim é: fica firme. Olha para quem está do seu lado e diga: fica firme, não desanima. Não dê ouvidos ao inimigo. O diabo usa pessoas, além de mandar diretamente flechas na sua cabeça de desânimo, para você desistir de estudar, desistir do trabalho, desistir da profissão, desistir do casamento, desistir de ficar firme, de perseverar, desistir dos sonhos. O inimigo ataca quando percebe que as brechas estão sendo fechadas. Uma aplicação para nós espiritual de brechas, isso é, coisas na nossa vida que não agradam a Deus, pecados, práticas, pensamentos, uma visão distorcida dos propósitos de Deus, são brechas. E quando a gente começa a santificar a vida, aí o inimigo se levanta para impedir de você fazer isso, mas você não vai recuar. Chega, em nome de Jesus, chega. Você sabe do que eu estou falando? Um pecado, um vício, uma guerra, uma luta. A hora que você começa a se posicionar a sua vida diante de Deus, aí o inimigo começa a levantar esses contra-ataques. Por quê? Por causa das brechas. Então as brechas precisam ser fechadas. O que é a brecha? É uma legalidade que o diabo tem para agir na nossa vida. E quando nós nos santificamos, esse espaço, essa legalidade para ele agir, acaba. E é por isso que você se torna invencível, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Enquanto os homens estavam trabalhando para reconstruir seus muros, o inimigo lá estava, provocando, tentando desviar a atenção deles, tentando irritá-los, tirá-los do propósito. Na igreja não é diferente. Tudo que o diabo quer é uma igreja confusa, um povo dividido, uma picuinha aqui, outra ali, um que malha daqui, um outro que reclama dali, sem unidade. Como avançar? Mas quando há unidade, desde a nossa casa, quando marido e mulher decidem, por exemplo, olha, estamos com um projeto tal, queremos alcançar tal bênção, tal bem, aí eles juntam as finanças. Isso é unidade. Isso é para alcançarem o propósito. É assim. Na igreja não é diferente, é preciso haver unidade. Quando nós estamos unidos, nós nos tornamos irresistíveis e invencíveis, como era a igreja de Atos dos Apóstolos. Todos os dias estavam juntos, eles eram um só coração e a alma. Aleluia! Por isso que eu sempre falo, fica no meio do fogo. Quem já viu uma fogueira? O que acontece com as lenhas que estão na beirada? O fogo apaga. É um celular, é um bate-papo. O que eu quero te dizer é que você precisa estar envolvido. Também pela mesma forma, tem as atividades, a programação da igreja, o grupo de pastoreio. Se você ainda não está num grupo de pastoreio, que é a nossa antiga célula, você precisa se identificar e dizer: eu quero, me coloquem. Para quê? Para você não ficar sozinho nas suas guerras, para ter gente para andar com você, para orar com você, para guerrear com você, para encorajar você, para abençoar a sua vida e dizer: vamos, fica firme, ser forte. Quando o leão encosta numa manada de búfalos, ele começa a correr ao redor para tentar fazer com que um animal se desgarre da manada. Quando um está sozinho é vítima. Tudo que o diabo quer é desgarrar você,
tirar você do meio do povo de Deus. Você vai esfriando, é um problema aqui, outro ali, uma chateação, o coração vai esfriando, vem para o meio, vem para o fogo. O Senhor diz lá no Antigo Testamento que eles tinham que ter um fogo que estaria queimando dia e noite, dioturnamente, o tempo todo queimando. E no Novo Testamento diz que esse fogo agora está dentro do nosso coração, que deve ser o altar do Senhor, queimando todos os dias. Não dá para ser crente de domingo, não dá para ser crente da quarta-feira. É crente vitorioso, é quem todo dia lê a Bíblia, é quem ora, é quem está na presença de Deus, tem as atividades, tem os cultos, ele está presente. Comunhão é estar junto, é para aquecer mesmo o coração, é para edificar o coração do outro, é isso. Porque se você ficar sozinho, irmão, olha para mim em nome de Jesus, se você ficar sozinho, o inimigo vai te separando dos outros, você vai enfraquecendo e ele vai derrotar você. Você precisa estar junto. Olha para quem está do seu lado. Pega com nós, irmão. Fala aí. Pega com nós, irmão. Fica firme. Às vezes, olha aqui. Às vezes as nossas maiores dificuldades estão aqui. Quantos de nós são cheios de filosofias, de conceitos? São fortalezas na nossa mente. A gente tem dificuldade de entender, de receber. É coisa do Satanás para te manter distante. Aí você fica assim meio a pedra, meio tijolo. Não fica firme. Não pega para valer. Vai ser crente? Seja de verdade. Não seja um religioso. Porque o religioso não vai crescer na fé, não vai receber, não vai ter vitória. Ainda vai servir de escândalo para a vida dos outros, que vão olhar para você, para a igreja, não sei o que, achando que você é um crente. Daqui a pouco olha, você não mudou de vida nada. O Senhor está te chamando, não é para ser frio nem morno, é para ser quente, crente, quente, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de fervor. Sede fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor. Não é meia boca, não. Você não pode ser crente 007. Crente invisível, que nem a família sabe que você é crente, nem os colegas de trabalho sabem. Talvez você esteja dizendo: eu vou consertar os muros da minha vida, eu vou colocar o pecado para o lado de fora da minha vida. Pode ter certeza que o diabo vai se levantar. Você não precisa ficar com medo dele. O lance dele é te fazer medo. É te fazer medo. Para quê? Para você recuar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus na cruz do Calvário derrotou a Satanás. E quando ele ressuscitou e foi assunto aos céus, ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. É o nome de Jesus. Todo ser no céu, na terra e no inferno, todos têm que se curvar diante da glória de Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. O diabo tem medo de você. Por isso que ele te ataca tanto, para que você não descubra quem você é, o poder espiritual que está à sua disposição. A Bíblia diz que nós reinamos com Cristo nas regiões celestiais. Portanto, não tenha medo de entregar a vida a Jesus, não tenha medo de santificar a vida a Jesus, não tenha medo das lutas. Quando você levantar para andar com Deus para valer e vierem contra-ataques, fica firme, peça oração, peça ajuda, mas não recue, porque aí o inimigo vai fugir de você. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista que ele foge. Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz que o diabo anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas ficai firmes. Como é que Neemias reage? Diga: com oração. Quando veio a zoada toda, ele sabia que eles não tinham força para vencer aquele povo. Primeiro, que era um povo tudo, presta atenção, olha aqui. A gente precisa tomar cuidado com a cultura. A cultura deles era de miseráveis. Eles estavam já há 142 anos, foram nascendo novas gerações. É por isso que o diabo fica pondo na cabeça de muitos de nós que a gente não pode, que a gente é pobre, que a gente não consegue alcançar, que é miserável. Você já viu, hoje nós temos uma geração de gente que ele está só querendo o Bolsa Família. No máximo ele trabalha na campanha do café,
1 ou 2 dias na semana e pronto, já está bom, já estou colocando o mínimo dentro de casa. O que o comunismo quer é isso, é te dar o mínimo para você não morrer de fome e ficar dependente deles. Deus não tem isso para você. Deus quer que você vença. Deus não quer que você fique encostado em Bolsa Família. Você precisa, use, mas tenha sonhos, decida estudar, decida aprender uma profissão. Eu converso com milhares de pessoas que dizem: hoje você não tem um pintor, você não tem um mecânico, você não tem um tratorista, você não tem pessoas para aprender nas mais diversas áreas, nas mais diversas atividades. Tudo que o diabo quer nos manter escravos. Por isso que eles foram fazer pressão, para que aquele povo não sonhasse, para que aquele povo não reconstruísse, porque reconstruir o muro fala de devolver dignidade, fala de ser um país livre novamente. O diabo não queria isso, e ele não quer isso para você. Neemias sabia que eles não tinham força. Primeiro, que o povo não era mais um guerreiro, o povo era fraco, com um conceito de miséria, de ruína, de despejo, de dor, do pior, porque está vivendo no meio da miséria, a mente vai se acostumando com a miséria, até que chegou um homem, Neemias, e disse: nós não podemos aceitar o opróbrio, nós temos que nos levantar, nós vamos reconstruir essa cidade, e Deus é conosco. Quanta gente perto de você, os filhos estão indo para a droga, filhos sendo destruídos com o celular na mão, e os pais não estão abrindo os olhos. Os meninos estão ficando tudo viciado. Menino não brinca mais, não corre mais, não pula mais, não chuta a bola, não pega uma luta, não faz nada mais de interessante, porque virou escravo. Esse é o laço maior do diabo para escravizar a geração atual, é o celular. Não sonha, não pensa, só postando e fazendo vídeo de TikTok. Até que o menino, você vê fazer isso, que já é uma merda. Duro é ver mulher velha rebolando na frente de câmera para gravar TikTok, fazendo caras e bocas para chamar atenção, para receber curtida. O diabo está te curtindo. E aí, meus irmãos, o diabo mandou os homens para dizer que eles não iam conseguir, estava lá desanimando o povo. E daqui a pouco, só que quando Neemias viu aquilo, o que ele fez? Não parou a obra, mas foi para a presença de Deus em oração e dizendo: Senhor, veja o que Ele está fazendo, pega tudo que Ele está fazendo e reverte contra eles, e nos dê a vitória. Fique em pé, por favor. Um povo que ficou escravo 70 anos, o povo que se tornou em seu tempo áureo o maior governo, a maior influência na terra era Israel, que até na Amazônia vinha buscar ouro, e por desobediência foi virar cativo e acabou tudo e destruiu tudo. E depois Deus usa um tal do Ciro, levanta aquele homem para que ele fosse liberar, para eles voltarem para reconstruir. E eles ficaram devagar. Por quê? Porque o povo era uma visão de miséria, de não posso, de não consigo, de rejeição. Até que Deus levantou um homem. Que homem? Um governador? Um militar? Não, o copeiro do rei, que quando recebeu o relatório da miséria disse: Senhor, me usa, eu estou disponível para ti, para mudar esse quadro. O copeiro do rei largou a vida boa e foi lá para reconstruir, para convocar, para chamar, para confrontar e agir. Meus irmãos, se vocês entenderem isso, a vida de vocês começa a mudar. O espírito de miséria, de pobreza, de ruína, destruição na casa, na vida, destruição emocional, destruição no lar, tudo vai por água abaixo. E você vai se levantar com muito poder, com muita graça, com muita autoridade, colocando todas as coisas em ordem. Deus vai nos levantar como um exército poderoso. Gente fraca vai se tornar forte. Gente que o diabo tem montado no lombo deles vai se libertar e levantar com poder e graça. Meu Senhor, eis-nos na tua presença. Eu declaro o teu Espírito agindo nesse lugar, teu Espírito transformando e libertando vidas. Os anjos do Senhor estão aqui. Há uma presença do Senhor aqui, aleluia, glória a Deus.
O Senhor está aqui agindo, tocando, mudando, transformando, libertando as vidas. Diga para o Senhor: Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida, liberta a minha vida, muda a minha história, muda a minha vida, entra na minha vida, salva a minha vida, transforma a minha vida, liberta a minha vida, me enche do teu Espírito. E eu renuncio tudo em minha vida que me impede de ser vencedor, em nome de Jesus, e me levanto no poder do Senhor. O Senhor me fortalecerá e me dará a vitória. Espírito Santo, mostra na minha vida o que eu faço, o que tenho feito, ou coisas que fiz no passado, que abriram brecha, que deram espaço, legalidade, direito para o diabo agir na minha vida. Me mostra essa semana, me mostra agora, em nome de Jesus, porque eu quero renunciar tudo e me colocar na tua presença, para ter uma vida abençoada, para viver como tu queres que eu viva, em nome de Jesus.